Desta vez estou na estação Cosmo Square da linha central do metrô de Osaka. Cheguei aqui como sempre neste canal. Para os espectadores do canal, essa cena já é bem conhecida. É um dos meus lugares favoritos. Fica no litoral de Osaka, na região de Kozushima, Sakishima, Nanko e Cosmo Square. Você chega aqui em cerca de 20 a 30 minutos a partir de áreas movimentadas como Namba ou Umeda. Desta vez, vou para o Fureai Minatokan, que fechou após operar no vermelho desde sua inauguração. A previsão de visitantes para o primeiro ano era de 400 mil pessoas, mesmo assim, apenas 52 mil pessoas vieram, então é uma instalação bastante complicada. Leva cerca de 10 minutos para chegar ao Fureai Minatokan, então vamos andando. Talvez muitos de vocês já saibam, mas essa área recebeu várias construções gigantescas do final da bolha econômica até o início da era Heisei. Essas construções foram erguidas como parte do plano Technoport Osaka, da prefeitura de Osaka, que investiu um total de 2 trilhões de ienes. Resumindo, é um plano para transformar as 3 ilhas artificiais de Sakishima, Yumeshima e Maishima em Osaka, em áreas urbanas vibrantes. Atualmente, Maishima é uma ilha artificial focada em esportes, enquanto Yumeshima está em destaque como local de construção e sede da Expo. É esse o lugar. Fica no lado norte da ilha Sakishima. Na região de Cosmos Quarry, havia um plano para transformá-la no novo centro de Osaka, chamado Technoport. Como era o centro do plano de Osaka, muitos edifícios enormes foram construídos em Sakishima, de acordo com esse projeto. Basicamente, eles foram planejados durante o período da bolha e construídos após o colapso da bolha. Os edifícios foram construídos conforme os planos da época da bolha, sem revisão das perspectivas. O centro comercial AAC faliu 9 anos após a inauguração, mesmo sendo o sexto mais alto do Japão. A Torre Cosmo de Sakishima enfrentou problemas após sua inauguração. É um museu onde se aprende sobre a história marítima de Osaka, chamado Naniwa no Umi no Toki. O prédio ficou fechado e abandonado por 13 anos após o encerramento do museu. O resultado foi desastroso. E agora abordaremos o Fureai Minatokan. Para ser sincero, o impacto das 3 outras instalações é tão grande que esta acabou ficando esquecida, mas também é uma construção muito interessante. É meio triste que ela continue sendo tão pouco notada. Como um grande fã da Minami-Kou, pesquisei a fundo e decidi fazer o vídeo mais completo possível sobre ela. Agora podemos ver o prédio Fureai Minatokan. É aquele prédio coberto de mato à esquerda. Depois que o Fureai Minatokan foi fechado, ele foi usado como uma escola técnica, mas essa escola também fechou e o prédio foi abandonado desde então. Na verdade, agora parece até uma montanha. Aliás, quando era bem cuidado, era assim. É bonito, mas deve dar muito trabalho para manter assim. Parece que custa caro cuidar do Fureai. O Minatokan, inaugurado em 1995 com investimento de 590 milhões de ienes, é um museu com 2 andares subterrâneos e um acima do solo. A gestão era de responsabilidade da Associação para a Revitalização do Porto de Osaka, uma organização externa da cidade de Osaka. O Porto de Osaka e seus 7 portos irmãos. Parece que o objetivo era expandir e aprofundar ainda mais os laços com São Francisco, Melbourne, Le Havre, Xangai, Valparaíso, Busan e Saigon, tornando-se uma base para esse intercâmbio. À minha frente, vejo os mastros onde parece que eram hasteadas as bandeiras dos países com portos irmãos. No verso do mastro, vêm-se caracteres dizendo portos de intercâmbio. Agora cheguei à entrada principal. É um prédio com design marcante e muito estiloso. O arquiteto francês disse que se inspirou em um pássaro abrindo as asas e voando, e também em seus filhotes. Parece que foi projetado por Piripo Burancher. Visto de cima, tem formato triangular. Originalmente era uma pessoa que não tinha nada. Como é a ilha Kojima, acho que eles criaram um terreno triangular para construir um prédio triangular. Parece que dá para dar uma olhada rápida por dentro, então resolvi entrar. Tem uma escada que desce para o subsolo e ao fundo há uma área envidraçada. No primeiro andar havia restaurantes e lojas. O restaurante era uma filial de uma tradicional casa de Paris e parecia popular. Bem, o tema do local era o intercâmbio com a escola irmã, mas a principal atração era o Museu do Vinho. A sala de exposições sobre a escola irmã tinha entrada gratuita, e então fui ao Museu do Vinho. A entrada custava 600 ienes para adultos e 300 ienes para crianças, mas eu acho que nenhuma criança tem interesse em vinho, né?
Eles apresentavam a cultura alimentar da escola irmã por meio de vídeos e recriavam uma cidade do vinho com dioramas. Mesmo tendo o vinho como tema, eles mantinham a postura de apresentar a escola irmã. Também parecia que dava para criar seu próprio rótulo de vinho usando o computador, e isso parecia ser bem popular. Também foi instalada uma grande adega, exibindo vinhos do mundo todo, inclusive vintage. Como você pode ver, como não sou muito resistente ao álcool, não entendo nada de vinhos, mas havia rótulos como Romanée Conti, Chateau Margaux 1900, Chateau Petrus 1949, entre outros. Um total de 157 garrafas foram compradas por cerca de 5,65 milhões de ienes. A maioria foi exibida, mas algumas tão valiosas ficaram armazenadas em segredo por questões de segurança. Apesar disso, eu gostaria muito de vê-las. Um luxuoso museu de vinhos construído a um alto custo. Olhando para este chão, sinto que seria um grande esforço para tornar este lugar popular. Como era de se esperar, não fez nenhum sucesso. No primeiro ano de funcionamento, em 1995, esperavam 40 mil visitantes, mas apenas 52 mil pessoas vieram, surpreendentemente. Logo no primeiro ano, o resultado foi muito inferior ao esperado, complicando a situação. No Museu do Vinho, as crianças não comparecem, e mesmo entre os adultos interessados em vinhos do mundo, o público é restrito. O acesso é pelo Cosmo Square, é uma caminhada longa desde a estação, e o efeito sinérgico esperado não ocorreu. A AC, ou o que, o espaço-tempo do mar japonês, Sakishima, fica um pouco afastado da Cosmo Tower e a localização também era difícil. Acabei de dar a volta e cheguei atrás do portão principal de antes. A parte azul na frente estava cheia de água, mas agora está vazia. Aliás, aqui também é uma entrada. Não tenho muitas informações sobre essa instalação, então não sei ao certo, mas essa entrada é mais próxima da estação e também do estacionamento. Eu estava dizendo que o portão principal era o outro, mas talvez essa entrada aqui fosse a principal usada. O tapete colocado na passarela até o prédio está se soltando e o desgaste é bem visível. Como sempre, o mato está alto e não dá para saber se está sendo bem cuidado, mas o prédio não tem pichações nem sinais de vandalismo. Não há nenhum vestígio. Por dentro também parece estar limpo. Foi construído ao lado do deck. Na placa está escrito uva selvagem. Em ambos os lados estavam sendo cultivadas uvas do mundo todo. Todo ano, por volta de agosto, era realizada a colheita das uvas, e as uvas colhidas aqui eram distribuídas gratuitamente para quem vinha. Aliás, parece que só durante esse evento anual de colheita da uva selvagem é que havia muita gente por aqui. Além disso, o objetivo dos visitantes era o Museu do Vinho. O museu deixou de ser ele próprio e se tornou apenas exposições irregulares em espaços para eventos. Tinha se transformado em um museu apenas de nome. Claramente, apenas a colheita de uvas selvagens não basta para atrair visitantes. Porém, era de difícil uso devido à estrutura do prédio. Melhorias exigiam gastos, sem soluções aparentes. Em 2003, o número de visitantes reduziu para somente 8 mil. Museu do Vinho. Pelo visto, o lugar era bem pequeno e não tinha muito o que ver. Parece que 600 ienes era caro demais. O espaço era pequeno até mesmo para realizar eventos. As exposições temporárias também não eram realizadas com frequência. Depois de pesquisar vários materiais da cidade de Osaka, descobri que, na verdade, estavam planejados 2 prédios do tipo Fureai Minato-kan, atrás deste prédio. Há uma instalação de testes de sistemas de baterias de grande porte construída nesse local atualmente. Originalmente neste local ficava o PP Osaka, uma casa de shows ao vivo. Talvez entre os espectadores haja alguém que já tenha ido lá. O PP Osaka, que planejava operar por cerca de 10 anos, procurava um novo local para se mudar. Foi transferido para o PP Number e encerrou suas atividades em 2012 GUES. Atualmente, há o ZEP Osaka Bayside, inaugurado recentemente nas proximidades. Não foram encontradas informações concretas sobre a data de abertura ou planos para a segunda fase do ZEP. Caso a operação da primeira fase seja bem sucedida, está prevista a inauguração da segunda. O que será que aconteceu? Claro que o plano foi interrompido, e após o fechamento do ZEP, o local ficou inutilizado e abandonado, mas de qualquer forma, fico feliz que o espaço finalmente tenha sido ocupado. A administração ficou completamente sem saída, e a prefeitura finalmente decidiu que não dava mais para continuar assim. Em 2005, a administração foi transferida para a Higashinaka Urban Community.
O período do projeto foi de 3 anos. A Higashinaka Urban Community atraiu salões de casamento e, em colaboração com universidades próximas, realizou exposições de arte e concertos, o que melhorou um pouco o número de visitantes. No entanto, mesmo com o apoio do setor privado, o equilíbrio financeiro continuou difícil e, ao final do período de 3 anos da Higashinaka, em 2008, o Furiai Minatokan foi fechado temporariamente. Mesmo olhando exemplos ao redor do mundo, o museu de vinho mais famoso é o de Bordeaux, em Paris. Acho que faz sentido porque Bordeaux é uma cidade famosa pelo vinho, mas no Japão acho que é ainda mais difícil. Talvez, se fosse em pequena escala, por exemplo, como uma das lojas dentro de um centro comercial, poderia até fazer sucesso. Mas a prefeitura, inicialmente, procurava maneiras de utilizar o espaço de forma eficaz sem vendê-lo. Havia uma grande quantidade armazenada lá. O vinho foi leiloado no Yahoo em 2009 e o local virou um museu do vinho. Aparentemente nem cogitavam aproveitar isso inicialmente. Como as informações desapareceram, não se sabe muitos detalhes. Muitos dos itens valorizaram em relação ao preço de compra, resultando em lucro, apesar de eu não saber o valor exato da venda. Por causa disso, quase não fomos criticados por desperdício de dinheiro público. No final, decidiu-se que seria difícil aproveitar este prédio. Em 2011, foi decidido vender o terreno e o prédio por meio de licitação pública, um método que recruta parceiros contratuais de um grande número de pessoas. Como resultado, a instituição educacional Ueda Gakuen fez uma oferta de 71 milhões de ienes e a venda foi concluída. O prédio custou 59 milhões de ienes, mas foi vendido com o terreno por 71 milhões. É triste, mas devido aos legados da bolha econômica, uma imagem negativa ficou associada a ele. Ademais, o terreno é distante da estação e o prédio tem uso extremamente difícil, então não havia o que fazer. A Ueda Gakuen é a escola de design integrado de Osaka. A instituição educacional administra escolas técnicas, incluindo a renomada Escola Técnica de Moda Yasuko Ueda, bastante conhecida na região de Kansai. Por ser renomada, muitos já devem ter ouvido falar dela. A Ueda Gakuen pretende abrir uma escola técnica voltada para anime e mangá no antigo local do Furiai Minato. Apesar de alguns contratempos, como o adiamento da inauguração devido à falta de preparação, em 2014 foi fundada a Osaka Entertainment Design. A escola técnica foi inaugurada, é o Museu do Vinho. Parece que essa parte era usada como local para eventos como apresentações e cerimônias de entrada. No entanto, essa escola técnica fechou as portas em apenas 7 anos. O acesso era ruim, o terreno já era pequeno desde o início e havia um limite para o número de alunos. Mesmo assim, o número de alunos diminuiu tanto que, em 2020, em um ano a escola foi suspensa e no ano seguinte foi fechada definitivamente. Claro, a Gakuen Ueda também não recuperou os 71 milhões de ienes. O grande fracasso terminou em junho de 2025, desde então permanece abandonado e negligenciado até hoje. E quanto às outras construções gigantes? A AC nomeou um presidente do setor privado e conseguiu voltar ao lucro. A Torre Cosmo de Sakishima virou a sede do governo da província de Osaka durante o período Naniwa no Umi. O espaço foi negligenciado até recentemente, mas a gestão foi transferida para o setor privado e iniciou-se sua utilização. Portanto, o Tecnoparque ainda não está sendo plenamente aproveitado. Será que este é o único edifício relacionado a Osaka aqui? Acho que este é praticamente o único prédio em Nanko que não está sendo utilizado. Gostaria muito que algo fosse feito, mas já está fora das mãos da prefeitura de Osaka. Portanto, este prédio... Atualmente, quem é o proprietário? Fui verificar para ter certeza e, ao que parece, a Ueda Gakuen ainda é a proprietária. E tem algo que me surpreendeu um pouco. Após o fechamento da escola técnica, 3 hipotecas foram estabelecidas sobre o imóvel, somando 760 milhões de ienes. Explicando de forma simples, uma hipoteca é quando você usa o prédio como garantia. Isso significa que você pode conseguir um grande empréstimo de uma instituição financeira usando o prédio como garantia. Por outro lado, se quem pegou o empréstimo não conseguir pagar, a instituição financeira pode vender o prédio. A hipoteca geralmente é usada em transações únicas. Ao quitar a dívida, a hipoteca é cancelada. Já a hipoteca flutuante permite definir um limite máximo de empréstimo antecipado e fazer vários empréstimos dentro desse limite. Usada em transações contínuas, mesmo com a dívida quitada, ela não é cancelada sem o consentimento de ambas as partes. Diante disso, podemos supor que a venda será realizada.
Não parece haver intenção de fazer algo específico com o imóvel, mas também não de usá-lo. Um imóvel com 3 hipotecas flutuantes é um risco para potenciais compradores, tornando difícil sua venda. Provavelmente não será comprado. Mesmo com a dívida quitada, o cancelamento não será imediato. Também não chega ao ponto de ser vendido. É provável que isso continue sendo negligenciado por algum tempo. O proprietário do prédio é livre para decidir o que fazer com o prédio. Não pretendo culpar a Ueda Gakuen, por favor, compreendam isso. É lamentável que um prédio tão imponente esteja sendo abandonado. Apesar de pensar assim, achei que não tinha jeito, pois as chances de dar lucro eram baixas, independentemente do que fosse feito. Os terrenos vagos ao redor também já estão ocupados, sem instalações atrativas nas proximidades, impossibilitando qualquer efeito sinérgico. Então fico me perguntando por que construíram aqui, já que não é possível fazer isso. É isso, o vídeo de hoje acaba aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.